Vamos resolver o exercício 17 da lista de exercícios de geometria analítica. Ele é um exercício da ISPM que caiu em 2019. No plano cartesiano abaixo estão representados o gráfico da função y igual a x ao quadrado e o triângulo equilátero OAB. Veja bem, eu usei a seguinte estratégia. Eu coloquei que o ponto A tem como coordenadas Azinho e o Y. O comum seria fazer o X, mas eu optei pelo A, ok? Em vez de escrever aqui o X, eu optei aqui ser o A. Minha opção foi Azinho e Y. Foi uma opção só para ficar mais didático, tá? Bom, então, antes de eu continuar, eu vou fazer aqui uma observação. Como é que você sabe que um ponto, você vai entender por que eu vou explicar isso antes, que um ponto qualquer, eu vou escolher um ponto aleatório, pertence uma função também qualquer, não precisa ser uma parábola. Pode ser uma função do primeiro grau, pode ser uma parábola, mas eu quero uma do primeiro grau, para você perceber que nem sempre isso vale para qualquer função, tá? O que acontece é que se eu perguntar, isso aqui pertence? Como é que eu vou resolver? Eu vou resolver da seguinte maneira, a ideia é sempre essa. Você vai substituir no lugar do x aqui, você vai botar o que está na posição do x, da abscissa do ponto P, que é o 1. E aí, você vai substituir aqui, no lugar do y, o 2. Por que o 2? Porque ele está na segunda coordenada, que é o y, né? A gente sempre pega um ponto no plano cartesiano como x e y. Se isso aqui for igual, ele pertence ao fazer essas duas substituições. Se for diferente, ele não pertence. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando eu for resolver, eu vou pegar aqui e vai dar exatamente 2 é igual a 1. Poxa vida, isso aqui, na verdade, não é igual, é diferente. Então, ele pertence? Não, ele não pertence. Ok? Então, a resposta é não. Bom, se eu pegasse esta função aqui agora, este ponto 1 e 2, e perguntasse, vou pegar outra reta, se ele pertence à reta y igual a x mais 1, eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou pegar aqui e vou substituir aqui e tem que dar igual aqui, né? Porque isso aqui é x e y do ponto. E se ele pertence a y igual a x mais 1, eu vou substituir. Então, vamos lá. 2 é igual a 1 mais 1. Nossa, então ele pertence, né? Isso aqui, de fato, é igual e a resposta aqui vai ser sim. Bom, se ele pertence, ótimo. Essa é a ideia que a gente vai usar independente da função, tá? Então, toda vez que eu falar que um ponto pertence àquela determinada função, alguma equação com duas coordenadas, você vai pegar duas incógnitas, você vai pegar a primeira coordenada e substituir no lugar do x. E o outro no lugar do y, né? Se for uma função que tenha y e x. Sempre funciona assim, ok? Eu vou apagar para não ocupar meu espaço, tá? Então, se for diferente, não pertence. Se for exatamente igual, aquilo é verdadeiro, ele pertence, né? Bom, eu vou usar esta ideia aqui com o par ordenado. Eu vou aqui, ó, vou perguntar o seguinte. Eu não sei que esse ponto A pertence à parábola. Por que eu sei que ele pertence? Porque a parábola está passando nesse vértice do triângulo equilátero. Então, vamos lá. Este ponto aqui, este ponto A, pertence, no caso aqui, a uma parábola, né?
Então, a mesma coisa, eu vou substituir o A no lugar do X, e o Y no lugar dele mesmo. Eu escolhi continuar com Y. Poderia ter pego outra letra, mas eu quis manter o Y, tá? Foi por opção. Então, vai ficar Y é igual a ao quadrado. Por que que isso é importante? Porque agora, repara aqui, voltando no triângulo equilátero. O Y vai ser a altura do triângulo equilátero, que é esta medida aqui, né? Por quê? Porque quando eu faço o x igual a A, o y vai ser esse cara aqui. Só que a distância daqui do zero até aqui em cima é o y. Então, o y nada vai ser a altura do triângulo equilátero, que eu acabei de descobrir que é igual a A ao quadrado. Aí, vamos olhar para o triângulo. Eu vou olhar agora para o triângulo OAC. OA, e eu botei esse ponto aqui C, tá? Ok? Bom, aí, quando eu olho para ele, isso aqui era o Y, lembra? Isso aqui era o Y. Vou apagar para não ficar tanta informação, tá? Mas era o que eu chamei de Y aqui, que eu tinha descoberto que o Y é igual a A ao quadrado. Então, voltando para cá, eu tenho agora este triângulo. Por que que aqui o ângulo é de 60 graus? Porque esse triângulozinho aqui, ele é o quê? Equilátero, né? Então, todos os ângulos aqui são iguais a 60 graus. Inclusive, aqui e aqui, ó, como eu estou dividindo ao meio, vai ser 30 e 30, né? Eu vou ter dois triângulos iguais, o OAC e o OBC. São dois triângulos que juntos dá o triângulo equilátero, mas são dois triângulos retângulos idênticos, né? Então, agora, o que eu vou usar aqui? Como eu optei por usar tangente de 60, tá? Podia ter sido tangente de 30. Eu optei porque esse cara aqui é 30. Eu optei pela tangente de 60. A tangente de 60 vai ser o cateto oposto a 60, que é A ao quadrado, sobre o cateto adjacente, que é o A. Então, só que a gente sabe que a tangente de 60, o que é a tangente de 60 lá da trigonometria básica? É a raiz de 3. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou cortar o A ao quadrado com o A, né? Cortei aqui o A ao quadrado com o A. E aí, onde eu cheguei? Que o A vai ser igual a raiz de 3, porque tangente de 60 é raiz de 3. Bom, de posse desse A, agora eu tenho a medida de A, né? Para eu achar a área do triângulo, eu vou achar primeiro a área desse triângulo pequeno aqui, que eu vou chamar de triângulo 1. Tá? A área do triângulo 1 vai ser base. A base agora é raiz de 3. A altura dele é esse outro cateto, né? E aí eu posso imaginar que a base é AC, né? Ele só está de cabeça para baixo. E aí o que vai acontecer? Ou de cabeça para cima, depende do referencial. E aí isso aqui vai ser raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 3. Então, base vezes altura sobre 2. Qual vai ser a base? Raiz de 3. Qual vai ser a altura? 3. Isso aqui é a altura do meu triângulo, certo? Isso aqui vai ser a altura do meu triângulo OAC. Então, isso aqui vai dar exatamente raiz de 3 vezes isso sobre 2. Quanto que vai dar isso? Vai dar 3 raiz de 3 sobre 2. Aí agora vamos pensar na área do triângulo. O que eu quero, na verdade, é a área do triângulo. Não é isso que eu quero aqui, ó? A área do triângulo OAB. Ele não vai ser 2 vezes a área desse triângulo aqui? Por que ele é 2 vezes? Porque esse triângulo é esse que está aqui do lado.
e o outro triângulo aqui, só que eles são iguais. É o triângulo do lado, eles são iguais. Aqui também é a área do 1. Eles são idênticos, esses triângulos, certo? Vou apagar aqui para não ficar bagunça. Então, aqui, o que vai acontecer aqui? Vai ser 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, que vai dar exatamente qual é a área do triângulo OAB. Cortando aqui, vai dar 3 raiz de 3, certo? Fiz aí usando trigonometria básica e alguns conceitos de triângulo equilátero que vem lá da geometria plana, tá bom? Forte abraço.